pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou contar um pouquinho da história minha e do meu marido, ele vai estar participando, como a gente se conheceu, tá bom, pessoal? Espero muito que vocês gostem. Desde já vou dizendo, quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o joinha de vocês que ajuda bastante na divulgação do canal. Não se esqueça de ir lá no meu Insta, ele estará aqui na descrição do vídeo, tá bom? E comente bastante e deixe o joinha de vocês, pois me motiva e eu vejo que vocês estão gostando dos conteúdos, tá bom? E é isso, pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então eu e meu marido estamos aqui no quarto. Meu marido? Não, né, amor? Meu marido. Nós estamos aqui no quarto, pessoal. Eu acabei de posicionar a câmera aí. E eu vou estar contando pra vocês um pouquinho da nossa história, né? Eu vou tentar resumir pra ficar um vídeo organizado, não ficar um vídeo aleatório, começa com um assunto e vai parar lá em outro, né? Pra ficar fácil o entendimento de vocês. Eu vou começar contando a minha versão, como foi, e daí ele já depois conta o lado dele também. Bom, pessoal, primeiramente, eu e meu marido crescemos, acho que a nossa vida inteira, bem dizer, na igreja, né, amor? É. E daí, eu cresci na igreja, mas fiquei um tempo sem ir e depois voltei. E ele era católico e depois ele começou a ir na igreja evangélica, né, amor? Faz quanto tempo que você tá na igreja? Eu já faz, desde 2009, dá uns 11 anos, mais ou menos. Bom, pessoal, então, nesse meio tempo de igreja, ele participava do grupo de jovens da igreja da cidade dele lá, em Ibicaré, e eu participava aqui na minha. Comecei em 2016, quando eu tinha 15 anos. Comecei na igreja aqui no Zé, que eu vim morar pra cá. Antes eu morava em Joaçaba. Pra quem assistia de perto, conhece, sabe a distância, enfim, né, gente? Então eu comecei a participar do grupo de jovens em 2016, e em 2017, que eu já tinha 16 anos, nós participava dos congressos, nós ia para outras cidades, e deu de eu ir para a cidade do meu marido com o grupo de jovens, que era congresso, lá na igreja dele, do grupo de jovens da igreja dele. Foi onde eu conheci ele, pessoal. Agora eu vou colocar a câmera mais pra cá pra mim falar. Bom, gente, então em 2017, quando eu fui no congresso da igreja dele, eu conheci ele, vi ele lá na igreja dele, achei ele um rapaz muito bonito, né? Me apaixonei por ele. De primeira, assim, eu olhei, achei ele bonito, achei ele interessante e gostei da aparência dele, mas nem tudo é tão fácil, né, pessoal? Logo que eu olhei pra ele a primeira vez, ele tava sozinho, eu não sabia que ele namorava, eu achei ele um rapaz bonito. Mas aí, quando chegou no final do culto, na oração final, que daí vai lá na frente, né, quem é da igreja sabe como funciona, ele estava com a namorada dele, do lado dele. E daí eu olhei e percebi que ele tinha namorada, então, na mesma instante, assim, eu já tirei o olho dele, já me desinteressei nem nada, porque eu sempre fui de não colocar olho em quem já tem namorado, essas coisas assim, também não ficar conversando e tal. É do meu jeito, né, pessoal? E daí eu tirei o olho dele, ele foi vivendo a vida dele, de 2017 para 2018 ali, o tempo foi passando. Vi ele novamente em 2017, vi ele em outro congresso, que daí era regional da nona região. Foi em Capinzal daí. Foi em Capinzal. Aí juntava todas as igrejas da região ali, daí os departamentos, os grupos se juntavam tudo, né? E daí o da minha cidade tava e o da cidade dele tava. E tinha umas outras de outras cidades também, outros grupos de jovens. E eu vi ele novamente lá na igreja, pessoal. Era uma igreja grande, tinha bastante jovens aquele dia, e era uma igreja que tem, né, no caso, tem galeria lá em cima. Então eu tava lá em cima na galeria e olhei assim pra baixo e vi ele, com o grupo de jovens dele. Por coincidência, eu tava, acho que umas 2 fileiras de banco à frente dele e ele tava na de trás. Mas daí eu vi ele depois quando eu tava na galeria. E ele tava de novo com a namorada dele, né, pessoal? Isso foi em 2017. Aí eu olhei de novo, lembrei dele, que eu já tinha visto ele a primeira vez, só que até então eu não sabia o nome dele, não sabia nada, nada, nada. E depois tirei o olho de novo e continuei levando minha vida, continuei vivendo minha vida e ele foi vivendo a dele. Eu não namorava com ninguém, nunca namorei com ninguém, não me envolvia com ninguém, né, gente? Como quem me conhece sabe. E ele continuou levando o relacionamento dele, né? E ele até então também não sabia da minha existência porque ele nunca tinha me reparado na vida, né? É verdade. Conta o teu lado, amor. Bem, então, o meu lado é bem complicado. Eu vivia num relacionamento bem ruim, vamos dizer. E daí, nesse congresso aí, em 2017, tava lá em Capinzal, beleza. Aí depois disso, foi em 2018. Eu trabalhava na Polinutra, em Três Itilhas, né? Morava em Bicaré, mas tinha que trabalhar em Três Itilhas. Aí, teve um congresso em Bicaré, Em 2018. em 2018. Deixa eu contar minha versão.
Eu não queria ir nesse congresso, gente, detalhe, que eu não queria ir nesse congresso em 2018, porque estavam acontecendo algumas coisas, alguns problemas pessoais meu, na época, e eu não queria ir nesse congresso. E o meu marido agora também, na época, ele quase não ia ir no congresso, né, amor? Foi no sábado. Foi no sábado. Nesse sábado eu tinha discutido, tal, com a minha ex, né? Tinha discutido com ela, brigado. E ela não foi, eu peguei e fui. Fui pra igreja, beleza, cheguei lá, sentei bem lá na frente, lá no som lá, fiquei lá sentado lá, beleza. Então, agora eu vou contar a minha versão, pessoal, porque tem os dois pontos de vista, né? Eu não queria ir, acabei indo, e quando eu passei com o carro na frente, que tava eu mais outros irmãos e tal da igreja, né? E quando o carro passou na frente da igreja dele, do nada, eu não digo que é do nada, eu digo que é Deus, né? Veio a imagem dele na minha frente da primeira vez que eu vi ele, que foi em 2017. E agora esse congresso que eu fui, que daí foi o congresso onde as coisas mudaram, foi em 2018 daí. E daí veio a imagem dele na minha cabeça, na minha frente, assim, eu lembrei dele. E algo falou dentro de mim assim, será que ele ainda tá na igreja? E será que ele ainda tá namorando? Falou dentro de mim isso. E eu entrei na igreja dele, assim, já com aquela coisa, querendo procurar, querendo ver ele, se ele tava lá. E logo que eu entrei, me deparei com ele tava lá de pé, acho que era no canto da parede, não lembro muito bem. E eu vi ele, e eu fiquei, senti uma felicidade, um alívio, sendo que eu nem conhecia ele, nem nada. E ele tava sozinho, né? Como ele falou, ele havia tido uma discussão, uma briga lá com a ex dele, e ela não foi no culto. E daí ele foi sozinho no congresso. E daí eu olhei pra ele, eu vi que ele tava sozinho, até dei uma olhada, assim, procurei, porque eu sou muito de marcar a cara das pessoas, né? Por isso que eu reconheci ele tudo. E vi que ela não tava. Então eu pensei que ele tava solteiro, né? Aí o decorrer do culto foi rolando, e ele, na hora dele vir me dar Pai Senhor, eu não tinha percebido até então eu percebi que ele tava usando aliança, né? E daí nessa dele tá usando aliança, então eu na hora já me toquei e percebi que ele ainda tava namorando. E daí também, aquele dia de 2018, eu quis tirar o olho, não quis ficar olhando nem nada. Mas aquele dia eu não conseguia, eu ficava olhando pra ele tava cantando os hinos e tal. Mas mesmo assim eu sabia que não era pra mim, porque ele tava namorando, né? E daí passou esse sábado, o congresso foi no sábado, chegou no domingo, passei meu final de semana, fui na segunda-feira, fui pra escola. Mas tem um porém. Hã? Daí ela tava lá fora, ela foi lá fora no banheiro lá com uma irmã da igreja lá. E eu tava lá fora também, ela passou com um copo de água perto de mim, né, que eu meio que olhei assim, né, mas eu não tava muito pro culto aquele dia lá, não tava muito bem, né, então não dei muita atenção, não dei muita bola. Não me notou. Eu não notei ela, mas só dei uma olhada assim e depois entrei pra dentro da igreja de novo. Continue. Aí, deixa eu ajeitar essa câmera, tá me irritando. Aí, agora ficou melhor. Aí, pessoal, então eu vim pra casa, fui pra escola na segunda-feira, tudo foi fluindo, a vida dele também foi fluindo, no domingo ele foi no congresso com a ex dele e tal, que até então era namorado dele, e a vida dele continuou, na segunda-feira ele foi trabalhar, que ele trabalhava numa empresa, e eu fui na escola, que eu estudava de manhã, cheguei em casa de meio-dia, sentei na minha cama, e algo veio dentro de mim, uma vontade, assim, uma coisa, eu não tinha lembrado dele no meu final de semana inteiro, tinha até esquecido, passou, como passou nas outras vezes que eu tinha visto ele, e daí chegou e me deu, algo veio no meu coração assim que eu precisava achar ele, precisava procurar e tal. E, bem, eu não sabia o nome dele, como eu falei pra vocês, eu não sabia a idade dele, eu não sabia nada dele, só de vista assim. Aí entrei no meu Facebook, aí minha líder tinha sido marcada num negócio do congresso, nas fotos, né? E daí ele tava marcado por coincidência, daí eu fui ver se tava marcado. Aí que eu achei ele e fui saber que o nome dele era Leandro, né? Aí, porém, posso falar? Continua. Aí eu fui ver o perfil dele, né, gente? Nessa de olhar o perfil dele, eu vi fotos com a namorada e tal. Daí fiquei naquela, manda ou não manda, uma solicitação, porque ele namorava e eu não tinha costume, gente. Friso de novo pra vocês, eu não tinha costume de ficar mandando solicitação pra ninguém, e muito menos pra pessoa namorada. Que namorava. Mas, não sei, foi mais forte que eu mandei a solicitação pra ele, eu pensei, uma amizade não vai dar em nada, né? Aí, porém, isso foi na segunda-feira que ela mandou. Então eu tava trabalhando, daí chegou meio-dia, peguei meu celular, ativei o Wi-Fi da empresa, né? Que nós tínhamos o Wi-Fi lá da empresa pra mexer no celular, beleza. Aí quando eu vi, tinha uma solicitação. Aí quando eu vi a solicitação, aí eu peguei e vi, aceitei, né? Eu também, eu
meu costume é assim, ó. Eu, quando tô namorando com alguém, eu não aceito solicitação de ninguém. Mas aquele dia também eu não dei nem bola. Peguei e Ele é aceitei. que você viu que eu era da igreja, né, amor? É, Ele eu viu que vi eu que era da era, igreja. era da igreja, né? E tinha pessoa que eu conhecia também, né? Então eu peguei, aceitei e a gente começou a Ele conversar pensou que não dali ia pra dar frente. nada demais. Agora eu vou falar, né, pessoal? Sim. Ele pensou que não ia ter nada, não ia dar, deixa eu ajeitar a câmera de novo. Ele pensou que não ia dar nada demais, pessoal, de ter eu como amiga ali, porque ele viu que eu era da igreja. Então ele pensou, eu sou da igreja, não vai nada, né? Aconteceu o quê? Nesse meio tempo aí, do meio-dia do horário de almoço dele, que eu tava em casa e tal, e ele aceitou a solicitação. Nessa que ele aceitou a solicitação, ele me chamou. Eu tenho até as primeiras conversas, eles print e tal. Ele me chamou e daí ele falou, opa, e aí? E daí eu vi a mensagem dele, eu fui meio seca com ele, eu só mandei beleza. Aí ele puxou a conversa, começou a falar do culto, a gente começou a falar do congresso, do culto. Aí ele não se lembrava muito de mim, ele falou e tal. E a gente começou a conversar do grupo de jovens da minha igreja, porque antes de eu vir morar pra cá e congregar ali na igreja, ele já ia com o grupo dele todos os anos no congresso e tal. E fomos conversando, nós viramos amigos, não tinha nada demais, não tinha malícia, não tinha nada, nós era apenas amigos. Eu conversava com ele, aconselhava ele, e ele tava tendo alguns problemas no relacionamento dele, e eu sempre aconselhava ele, porque quando a gente é da igreja, a gente namora com o propósito de se casar. Quem é da igreja sabe. E ele já tava namorando, ia fazer acho que 2 anos. 2 anos. Então eu só aconselhava e conversava com ele. Só que chegou a determinado ponto de eu estar conversando com ele que eu percebi que eu já tava, como é que eu posso dizer pra vocês? Começando a ficar dependente. Quando você começa a conversar com alguém, você começa a se apegar na pessoa e tal. E eu não queria interferir no relacionamento dele, também não queria obrigar ele a fazer algo ou apenas interferir, né, pessoal, influenciar em alguma coisa. Então eu disse pra ele que eu ia parar de conversar com ele e ele queria sair do relacionamento lá e tal. E eu falei pra ele que era pra ele organizar a vida dele e depois a gente voltava a conversar. Aconteceu o que, pessoal? A namorada dele, a ex-namorada dele lá, ela sempre terminava com ele e ele ia de trás. Ela já estava acostumada a fazer isso, né? Ela terminava e ele ia de trás, ficava se humilhando. Daí, dessa vez, aconteceu que ela. Nós conversamos, viramos amigos, eu tinha me dado uma afastada dele. Depois ele voltou, ele disse que ele ia resolver e tal, e ficamos conversando, sempre amizade, né? E eu aconselhando, conversando coisas da igreja, mandando indo pra ele. Era isso, nossas conversas. E ela terminou com ele, e daí ela achou que ele ia voltar, ele não voltou com ela. E ficou conversando, nós continuamos amigos, fomos conversando. E aconteceu o quê? Que um dia eles tinham costume de sair da empresa e daí me mandar mensagem, perto das 6, acho que era. Aí um dia eu vi que deu o horário que ele saiu da empresa e ele não me mandava mensagem, ele tava lá no WhatsApp. Foi um dia que ela pegou e voltou atrás e disse pra ele que queria voltar com ele. E ele ficou cortando, ele disse que ficou cortando ela, né? E colocou um ponto final. E foi ali que ele cortou os vínculos e tudo mais. E como ele já queria sair da cidade dele lá, como eu já gravei pra vocês, vocês viram como é pacato, né? Pode falar, amor. Bem, até ali que ela falou que eu cortei a minha ex, né? É, eu cortei. Porque ela falou, agora que eu percebi que você é o amor da minha vida, não sei o que. Então, falei, percebeu tarde demais. Peguei e falei, não quero mais nada, beleza. Tchau. Aí peguei, cortei, não falei mais nada. Aí passou. Aí como eu e a minha esposa, nós éramos só amigos, estávamos conversando, se conhecendo, eu pensei em dar um jeito de sair da empresa. Dar um jeito não, né? Em sair da empresa. Mas também não queria ser mandado pedir a conta, né? Queria ser mandado embora. Então daí passou um tempo, aí eu comecei a vir para Luzerna. Na sexta-feira. Na sexta-feira, nos congressos aqui, nos cultos dos jovens, vinha toda sexta-feira eu tava pra cá, dando um Nós jeito de era vir só pra cá. amigos. Os outros pensavam que a gente tinha alguma É, coisa, né, amor? Mas nós isso só era daí. amigos. Nós era só amigo. E vinha pra cá, tá, daí depois voltava de novo a trabalhar. Aí teve um dia que eu acabei me acidentando, né, caí no chão, na casa Como eu falo pra vocês, ele é desastrado. da minha esposa, né, eu vim aqui conhecer aqui a família deles aqui, né, e acabei Ele se machucou ali na estrada. Ele acabei ficando aqui daí, né. Daí ele acabou ficando pra cá. Acabei ficando pra cá. E daí eu fiquei 2 dias sem ir na empresa. Fiquei 2 dias sem ir trabalhar. Então, esses 2 dias que eu fiquei, eu voltei na quarta-feira só. Uhum. E aí, não deram falta de mim lá, né? Beleza. Daí passou isso. Chegou um tempo ali que eu tava meio desanimado na empresa e tal. Daí pensei, chega de trabalhar aí. Aí chegou um dia lá que eles me deram a conta. Pensei na felicidade do piá, né? Pensei, partiu Luzerna, né? Daí eu peguei e falei, pô,
pro pai e pra mãe, né, que eu tava decidido ir pra Luzerna, morar em Luzerna e ficar por Luzerna. E tamo aí. Daí ele veio morar pra cá, gente. Eu vou explicar que eu explico mais Uhum. detalhado. Aí ele veio morar pra cá, gente. A gente era só amigo até então ele começou a vir morar pra cá, ele não tinha nada, pessoal. A história é bem longa, mas estou tentando resumir pra vocês. Ele apenas tinha o acerto dele, que ele quitou algumas contas que ele tinha, e depois ficou no seguro. E nesse meio tempo que ele ficou no seguro, ele arrumou um porão pra ele morar, e foi começando do zero, foi comprando os móveis deles, as coisas dele. E ele já tinha esse plano, esse propósito de se casar comigo, só que ele era muito ansioso. Com 3 meses de namoro, a gente já tinha plano de casar, né? Mas, enfim, continuando a história. Então ele foi morando sozinho pra cá, depois ele começou a vir nos cultos e tal. E eu e ele decidimos conversar, pedir pro nosso pastor, e ele já tinha cortado os vínculos dele, já tinha resolvido a vida dele lá atrás. Pra que fique bem claro, pessoal, pra algumas pessoas não acharem que eu interferi no relacionamento dele, que nós começamos a se relacionar enquanto ele tava num relacionamento. Não, o relacionamento dele já era um relacionamento que não andava bem, não ia bem. Conta, amor. Ela não interferiu em nada no meu relacionamento. Eu que decidi, acabei com tudo, não queria mais nada, porque depois que eu tive com ela, vieram 2 pessoas e falaram pra mim que a minha ex tinha me traído, não sei o que, tinha ficado com outro lá. E antes disso, muitas pessoas já vieram falar pra mim, eu não dava bola, não tava nem aí, né? Porque o capeta, ele veio pra destruir tudo mesmo. Ele me tampou a minha visão. Ele Eu não sei escutava conselhos de ninguém. Então muitas pessoas me avisavam, meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo, amigos da igreja. Eu tava nem aí, nem preocupado. Até que vieram 2 e falaram, ó, é assim, assim, assim. Daí eu peguei e acabei. E Ela terminou com ele, É, porque o relacionamento já ia assim de mal a pior, e ela tava, pelo que falam, e ele viu, ele chegou a ver que ele foi na escola lá, ela tava se relacionando com um amigo dela na escola. Então ela tava namorando com ele e ficando com o pé na escola. Pelo isso que aí. ele soube da própria prima dela que contou pra ele, né? Depois que ele terminou com ela, é óbvio, ele já tava namorando comigo. Ele ia lá na cidade às vezes, resolver algumas coisas, ver os pais dele, pagar conta, e as pessoas vinham e começavam a falar pra ele: ai, que bom que você terminou, porque você tava sendo traído, tudo mais, mas as pessoas avisavam ele enquanto ele tava no relacionamento. Só que ele não queria ver. Como diz o ditado, pior cego é aquele que não quer ver. Enfim, continuando, né? Isso já foi. Continuando a história. Aí ele começou a vir pra cá, até que eu e ele conversando, decidimos, ele veio morar pra cá. Aí nós decidimos conversar com o nosso pastor pra pedir pra gente namorar. E ele começou a namorar comigo. E antes dele começar, quando ele começou a namorar comigo, ele ainda tava lá nos pais dele, né, amor? Daí ele vinha pra cá às vezes, até que ele foi mandado embora, pra não ficar contraditório pra vocês. Até que ele foi mandado embora, aí ele veio morar pra cá, mas a gente já tinha um mês por aí de namoro. Aí a gente tava namorando, ele veio morar pra cá, começou a arrumar e fazer a vida dele. A gente foi namorando, nosso namoro teve bastante dificuldades, alguns empecilhos no meio, né? Mas não veio ao caso agora. Um dia eu vou fazer um vídeo separado pra vocês, como foi nossa experiência casando, por que a gente tomou a decisão de casar e tal. Mas aí foi a nossa história de como a gente se conheceu, aí a gente começou a namorar, tivemos um namoro de 10 meses antes da gente casar. E nesse período que a gente foi namorando, a gente foi se conhecendo, passamos por momentos difíceis, fomos testados e nunca desistimos de estar junto. A gente sempre tinha em mente que a gente queria casar e o porquê da gente estar namorando com o propósito de casar e tal. Então namoramos 10 meses e também vamos fazer um vídeo específico contando pra vocês como a gente conseguiu casar, pessoal, porque tudo tem o trabalhar de Deus na nossa história. Ele não tinha condição nenhuma, pessoal, pra gente conseguir casar. Ele trabalhava no mercado e eu tinha começado a trabalhar na padaria. Na época a gente não tinha dinheiro pra casar, não sobrava, pessoal, porque ele trabalhava pra pagar as contas dele, pagar aluguel e viver, e eu trabalhava com o meu dinheiro que eu tava trabalhando, tava comprando cama, eu tava investindo em vestido de noiva, essas coisas assim. Nosso casamento deu uns 5 mil por aí, né, amor? Mas a gente vai fazer um vídeo específico falando pra vocês como que a gente conseguiu casar, como foi nossa experiência casando novo. Mas, basicamente, a nossa história é isso, pessoal. Teve algumas dificuldades, mas chegamos aqui, né? Já vai fazer 2 anos que a gente tá casado e que a gente tá junto vai fazer 3 anos, né? Amanhã vai fazer 1 ano e 9 meses. De casado? Dia 17. De casados. De casado. E é isso, pessoal. A gente deu uma resumida pra vocês. A gente se conheceu na igreja.
Ele tinha um relacionamento, ele saiu daquele relacionamento, ele decidiu também sair da casa dos pais dele, vir morar pra cá, começou uma vida pra cá, a gente foi namorando, ele foi se preparando, tendo estrutura, a casa onde ele morava, comprando os móveis, as coisas, pra gente poder casar, me tirou de casa, tudo certinho, e desde aqui ele tem cuidado muito bem de mim, tem sido muito responsável e eu tenho muito orgulho dele, eu amo ele. E é essa a nossa história, pessoal. É bem simples, não tem muita coisa, mas é a nossa história de como a gente se conheceu. E a gente sempre vai contar, sempre vai olhar pra trás, vai vir aquele sentimento do começo, a essência. E o importante é manter o amor, né, pessoal? A gente se respeitar e, acima de tudo, a gente tá na igreja, né? Se vocês gostaram da nossa história, deixa a joinha de vocês, comentem bastante pra gente ver e dar coraçãozinho nos comentários de vocês, tá bom, pessoal? O vídeo ficou, acho que um pouquinho longo, 20 minutos, né? Mas é isso, a gente deu uma resumida pra vocês, tá bom? E a gente vai estar trazendo um vídeo mais específico de como a gente conseguiu casar, né, amor? É isso aí, que a gente não contou tudo agora pra Porque ter mais é longo, né? um pouco mais de curiosidade também pro pessoal aí também, né? Pra ter um pouquinho mais de emoção e se Vocês continuarem assistindo a gente. tiver bastante comentário, like. A gente traz o vídeo falando de como a gente casou. A gente E o vai trazer porquê que a gente casou Isso daí, com 10 meses de namoro. com 10 meses de namoro. A gente vai contar tudo detalhadinho pra vocês, tá bom, Hoje pessoal? só foi só um pouquinho, né, amor, pra dar aquele... explicando como a gente se conheceu. Isso que a gente resumiu bastante, né, amor? Mas é isso, gente, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau.